Fala, nação coxa branca, Augusto Ribeiro aqui para, graças a Deus, comemorar uma vitória do Coritiba em cima do Criciúma. Esse vai ser um resumão, vou falar um pouco do jogo e inclusive vou querer tua opinião aí para quem assistiu o jogo, e para quem não assistiu, vem aqui que eu vou tentar colocar de forma reduzida como é que foi esse jogo e pontos positivos e pontos negativos também temos, mas graças a Deus o Coritiba ganhou, valeu os 3 pontos. Vamos começar falando do primeiro tempo. Primeiro tempo que o Coritiba é aquele Coritiba que a gente mais viu esse ano. Muita posse de bola e pouca efetividade. O Coritiba engoliu na posse de bola. Teve um momento que o Coritiba estava com 67% da posse de bola contra o Criciúma, jogando fora de casa. Mas não chegava no gol. O Coritiba não conseguia chegar no gol do Criciúma. Tá certo que teve uma bola no travessão do Sebas, que caprichosamente saiu, ele tentou tirar, tinha muita gente na frente, ele tentou tirar de todo mundo e acabou errando um gol, que era uma chance clara, mas as chances maiores ainda foram do Criciúma. O Criciúma teve 2 chances, uma que era o cara e o goleiro, um atacante, esqueci o nome dele, é Thalisson, se eu não me engano, que é um atacante de 18 anos do Criciúma, cara a cara com o Morisco, e o Morisco salvou 2 bolas, assim, incríveis o Morisco. Mano, no mano a mano, era ele e o jogador, a melhor chance do primeiro tempo, tá, foi nos pés do jogador do Criciúma, e o Morisco, muito inteligente, se adiantou, fechou todo o ângulo, e fez a defesa. Chovendo molhado falar do goleiro Morisco, já vou falar mais um pouco dele, mas um primeiro tempo fraquíssimo do Coritiba, e que a gente sentia que dava para fazer mais. O Coritiba controlou o jogo, mas não consegue criar. O Coritiba toca no meio, toca, vai pro zagueiro. Toca no meio, toca, vai pro zagueiro. Aí vai pra um ponta, alguém erra, joga a bola pros caras ou joga a bola pra fora. Não sei se faltam opções, na minha opinião faltam, tá? Mas não acho que seja só isso, não sei se é uma movimentação diferente. O Coritiba defensivamente entrega bastante, mas defensivamente, não importa o que aconteça, não consegue entregar. E o segundo tempo foi igual. E aí a gente vai para o segundo tempo. O segundo tempo onde o Criciúma foi melhor praticamente o jogo inteiro que o Coritiba. Aí vai falar, Augusto, mas ganhamos Série B assim. Beleza, mas eu tô aqui para analisar o jogo e já tô comemorando a vitória. Coritiba ganhou, graças a Deus, mas assim, as melhores chances do jogo foram do Criciúma. Essa é a verdade, as melhores chances do jogo foram do Criciúma. E aí no segundo tempo, o Criciúma em cima do Coritiba. Lá em cima, teve várias oportunidades, escanteio no começo do primeiro tempo, e aí vamos abrir um parênteses para um cara que estava muito mal no jogo, o Alex Silva, estava muito mal no jogo, e fez uma baita de uma jogada ali, e deixou o Vini Paulista de frente para o gol, e o Vini não desperdiçou. Eu vou dizer assim que o Vini não é surpresa para nós. Todo torcedor, inclusive eu tenho certeza que você aí que tá sentado nesse momento vendo, ou sei lá, fazendo, sei lá, cagando, vendo vídeo, ou lavando uma louça, vendo vídeo, que é isso que eu faço quando eu vou ver os vídeos. Cara, todo mundo sabia que o Vini Paulista era titular nesse time. E ele tá sendo improvisado e mesmo assim é titular. Nós temos um cara que é pra ser ponta, que é o Careca, né? De um lado, e o Vini do outro, e o Vini, mesmo sendo improvisado, é melhor do que o cara da posição. Essa é a verdade, Pra mim, o Vini hoje é titular. Se o Ronier vai voltar, se não vai voltar, se vai ser negociado, se não vai ser negociado, eu não sei, mas eles vão ter que achar um outro lugar ali, ou o Vini em uma e o Ronier na outra. Mas não sei se ele vai querer tirar o Careca, porque é capaz que, mesmo com os gols, ele tire o Vini, mas pra mim é unanimidade, tá? O Vini foi o que conseguiu fazer algo a mais nesse jogo e a oportunidade de ataque. Ele dava opção, ele corria, ele voltava, e aí eu quero falar de mais um fato desse jogo que me irritou muito. Só vamos terminar aqui essa questão aqui para eu não perder o raciocínio. Gol do Coritiba, Vini, e daí logo em seguida o Morisco faz mais 2 defesas, assim aqui, ó, 2 a queima-roupa, de reflexo, firme, assim, de outro planeta o menino, de verdade. Vocês podem falar o que for. Se o Morisco falhar no jogo que vem, ele tem crédito. Porque é uma enormidade o que joga o Pedro Morisco. É uma enormidade. Ele já estava jogando muito bem antes da lesão, voltou, parece que nem ficou parado.
assim, é para bater palma. Eu fico muito feliz de ver, porque eu conheço ele, eu sei o quanto ele trabalha, o quanto ele é esforçado, o quanto ele ama o Coritiba desde pequeno que ele tá lá, e assim, é gratificante e merecido, porque é um menino que trabalha muito. Parabéns pro Pedro Morisco. Para mim, assim, ó, os 3 pontos, tanto quanto tá no pé do Vini por ter feito o gol, tá na mão do Morisco. Tá na mão do Morisco. E daí, quando a gente tem o melhor jogador da partida, que foi o Morisco, o melhor jogador da partida, sendo o goleiro, a gente se preocupa. Porque mais uma vez, mas era fora de casa. A gente tava jogando contra um rebaixado, com um cara da zona de rebaixamento que perdeu de 6 no último jogo. Tá 5 jogos sem ganhar na Série B. Então o Coritiba tinha obrigação de ir lá e ganhar. Obrigação. Você vai deixar pra ganhar de fora de quem? Você quer ser campeão? Você quer subir? Você vai deixar pra ganhar fora de quem? O Coritiba tem obrigação de ganhar fora. Então, assim, aquele mesmo da outra vitória. Venceu, mas não convenceu. Venceu, mas não convenceu. Porque o Criciúma foi incompetente hoje. E esbarrou também num ótimo goleiro do Coritiba. Essa é a verdade. O Coritiba atacou muito menos do que o Criciúma. E aí, vamos lá. E mais uma. De La Torre perdeu um gol feito no final. Furou a bola. Não é comum do De La Torre, tá? Que essas bolas ele e o goleiro ele costuma fazer. Não vou ficar aqui falando mal do cara. Mas não podemos perder esse jogo. Graças a Deus estava 1-0 pro Coritiba e não fez falta. Apesar que um gol ali hoje colocaria a gente na frente do Vila Nova. Não sei quanto que vai dar o resultado do jogo do Vila, mas assim, se o Vila não ganhar o jogo, se o Vila perder o jogo, o Coritiba ficaria na frente porque empataria em gols marcados e teria um saldo melhor. Então, assim, preocupa, a gente precisa melhorar o ataque. Precisa melhorar o ataque. E aí vamos em pontos negativos, pontos positivos. Para mim, vou primeiro nos pontos positivos, tá? Para mim, Morisco voltou em ótima fase e não tem dúvida de quem é o goleiro do Coritiba. Vini Paulista, e eu quero fazer uma ressalva aqui, tá? Que já vai entrar em ponto negativo do Vini. O que acontece com o Mozart, meus amigos? O que acontece com o Mozart? O Vini faz talvez a sua melhor partida no ano como ponta direita. Por quê? Porque no jogo hoje, começa o jogo, ele passou o jogo inteiro na ponta esquerda e o Careca na direita. Por quê? Por quê? Tá, mas o Vini já jogou na esquerda. Mas o melhor jogo dele foi o jogo passado. O melhor jogo dele foi o jogo passado. E ele tava na direita, por que não manter ele ali? Potencializou até o Alex, que foi um pouco melhor, do que não tava indo bem, foi um pouco melhor. Assim, não consigo entender, Mozart. Não, desculpa, eu tô tentando entender. Eu defendo você muito aqui, se for no meu tweet, se for ver aqui, eu defendo que não seja mandado embora. Mas você é muito teimoso, cara. Misericórdia, foi por quê? Pra melhorar o desempenho do Careca? Porque ele for marcar alguém ali? O Careca é um a menos em campo. O Careca é um a menos de campo. Ele só tem função defensiva no Coritiba. Hoje ele, defensivamente, foi bem. Tirou umas 2, 3 bolas, desarmou os caras ali. Fora isso, acabou. Ele é um a menos no ataque. Então, assim, tanto que o Coritiba teve um momento que tava com nos dois lados do campo, eram 2 volantes. Era o Alisson e o Vini. Então, assim, ponto positivo, Vini Paulista conseguiu fazer o gol, Morisco foi bem, mas assim, de modo geral, o time foi nota 5, 6. Se entregou muito? Se entregou. Tem que bater palma pro time. O time é guerreiro, mas faltou organização no ataque. O Coritiba toca, não chega em lugar nenhum. E o torcedor fica apreensivo. E aí, entra nos pontos negativos. Cara, ele precisa fazer alguma coisa, mudar alguém ali. Eu sei que não tem muitas opções, mas o Careca precisa jogar. Aí você tem... Ou então deixa de um lado que não atrapalhe. Porque assim, o Vini rendeu muito mais na direita do que na esquerda. Aí você vai mudar por causa do Careca? Por quê? Porque é o único motivo, assim. Porque o Vini rendeu muito mais no lugar. Porque esse jogo inteiro foi do outro. Então assim, me preocupou. Pra mim, quero até ver aqui, porque eu fiz algumas anotações que pra mim foram muita coisa, tá? Mas pra mim o que mais chamou atenção desde o começo do jogo deu, cara, por que o Vini não tá do lado que ele foi melhor? Você tem um jogador que foi bem, mesmo fora da posição dele, você troca ele de lado. Não consigo entender, de verdade. De verdade, Mozart, por favor, não inventa, cara. Não inventa. Por favor, não inventa. E daí, algumas coisas que a gente não consegue entender, que repetição dos mesmos erros do Coritiba. Assim, claro, tá vendo esse vídeo e parece, nossa, perdemos o jogo. Não perdemos o jogo. Mas assim, o Coritiba jogou muito mal hoje.
mais uma vez, jogou mal, poderia ter perdido facilmente, saindo no primeiro tempo perdendo o jogo, no segundo tempo podia ter levado mais um, ou pelo menos 2 gols, então, assim, preocupante por esse lado. Graças a Deus a janela tá chegando, preocupa mais ainda porque no próximo jogo o Josué não vai jogar, tá? Contra o Avaí, precisa da força da torcida, a torcida aí mesmo no estádio, apoiar, infelizmente eu não consigo estar lá. Não tô fazendo todas essas críticas dizendo que fora Mozart, não tô. Eu acredito que ele organizou defensivamente Coritiba, mas ele precisa parar com teimosia e precisa enxergar, assim. O Vini é titular, o Vini joga melhor na direita, bota o menino aonde ele joga melhor, precisa ver algum esquema de movimentação. O Coritiba precisa conseguir chegar no gol, porque toca e não chega no gol. Não é possível que não consegue chegar no gol. E assim, o Coritiba precisa de mais volume, porque em um jogo vai acertar um chute e vai fazer o gol. Mas aí num jogo igual o do Remo, vai levar o gol e não vai conseguir fazer. E outros jogos o Coritiba não consegue fazer, igual o jogo contra o Goiás, não consegue chegar no gol. O jogo contra o Ferroviário teve um primeiro tempo bom, no segundo tempo não consegue chegar no gol. A gente precisa chegar no gol. E aí a culpa também não é só no Mozart, porque ele tem poucas peças. E aí a gente vai ficar falando, cara, a gente precisa de contratação. O Lucas está se movimentando, eles estão se movimentando no mercado, para vir aí, tá quase confirmado o Yuri Castilho do Mirassol, eu acho que ele pode ajudar, mas não é o suficiente, precisamos de mais um. 2 pontas, 2 atacantes de lado de campo, urgente. 2 atacantes de lado de campo, urgente, nesse Coritiba. E acredito também que o Jaci ali pode dar uma ajuda no meio de campo, mas assim, eu não vou nem falar de outras posições assim, tá? Mas 2 atacantes de lado de campo é urgente pro Coritiba. Gente, tô muito louco. Eu fiquei apreensivo nesse jogo do Coxa o jogo inteiro. Deixa a sua opinião aqui. Não tô dizendo fora Mozart. Tô aliviado que no final do jogo, porque a gente ganhou o jogo, precisava ganhar, mas o desempenho é ruim. O desempenho é ruim. Ah, mas o Criciúma tem qualidade. Tá na zona do rebaixamento. Vindo de 6 sapatadas dos outros times. E um de 6-0. O Coritiba tem obrigação de ganhar desses times, cara. O Coritiba tem obrigação. Então, assim, precisamos acordar. O Mozart precisa parar de teimosia. Aí vai, porque ganhou, vai achar que tá tudo bom. Não tá. A gente precisa mais. Isso é Coritiba, a gente precisa subir. Precisa ser campeão pra ter vaga na Copa do Brasil, porque estamos sem vaga na Copa do Brasil, graças a vocês aí. Então não vem dizer, tá reclamando. Graças a vocês, estamos sem vaga na Copa do Brasil. Então tem que ganhar, tem que ser primeiro lugar. Então pra isso tem que contratar. E o Coritiba tem de condição de contratar. Pelo amor de Deus. Vamos atrás desse mercado aí, contrata. Abre o bolso, seu Lucas de Paula. Tá bom? Deixe seu comentário aqui, manda para alguém e vamos torcer para que melhore esse ataque do Coritiba. Ufa, vencemos. Mas mais uma vez, não convenceu, faltou jogar bola. Não estamos jogando bola ainda, mas vencemos. Falou Nação Coxa Branca, Augusto Ribeiro aqui. Deixe seu comentário, curta esse vídeo que ajuda demais. E vamos no meu show no dia 4/6 no Curitiba Comedy. Lá é comédia, tá? Não vou ficar falando do Coxa só porque também senão nós vamos chorar. Até o próximo vídeo!